Olá, graça e paz, muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos. Eu sou a pastora Ana, falo aqui da Igreja Batista da Lagoinha, da cidade de Braga, em Portugal, e quero compartilhar com você neste dia a palavra de Deus. Então eu te convido a seguir comigo aí nos próximos minutos a leitura da palavra e também uma breve explanação do trecho que vamos ler. Então abra aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 13, nós vamos ler o verso 34 e o verso 35. João, capítulo 13, versos 34 e 35. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, diversas vezes eu e você já ouvimos esse mandamento: amar uns aos outros. Mas por que será que vez após vez eu e você nós ouvimos esse mandamento, nós lemos esse versículo, mas por que talvez seja tão difícil nós vivermos esse mandamento na prática? Quando nós, queridos, vamos aqui em Levítico, capítulo 19, no verso 18, eu já deixei separado aqui para mostrar para você. Então você vê em Levítico, capítulo 19, verso 18, você vai ver que esse mandamento, amar o próximo, não era um novo mandamento, mas sim a forma como Jesus agora passa a nos ensinar como amar o próximo. Então confira primeiro aqui que amar o próximo não era um novo mandamento. Tá assim lá no verso 18 do capítulo 19 de Levítico: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então nós vemos que amar ao próximo já era algo, queridos, desde a época de Moisés. Mas aqui, através de Jesus, e quando Jesus diz um novo mandamento vos dou, ele está nos ensinando a forma como eu e você devemos amar o próximo, uma forma de amor sacrificial. Então eu e você, aqui nesse mandamento do verso 34, um novo mandamento vos dou, Jesus está dizendo que nós iremos amar os outros, queridos, ajudando o próximo, mesmo quando isso não me convém. Nós vamos amar o próximo nos dedicando ao próximo. Ainda, queridos, que isso me custe algum tempo ou me custe algum valor, eu vou me esforçar para o bem do outro e não apenas para o meu próprio bem. Nós também, queridos, vamos compartilhar com a dor do outro. Então esse tipo de amor sacrificial é aquele que ajuda, é aquele que se doa, é aquele que compartilha, é aquele que se dedica. E por aí nós já vamos aprendendo que amor, queridos, ele vai além de um sentimento. E esse é o primeiro ponto. O amor não é apenas um sentimento, mas o amor é uma atitude. Porque se não vejamos, se eu e você imaginamos que o amor é apenas aquilo que eu sinto, realmente vai ficar difícil nós amarmos o próximo. Porque a gente ama os nossos familiares, nós amamos, querido, às vezes um amigo muito chegado, né? Mas às vezes tem uma pessoa que nós nem conhecemos. Como que nós vamos amar aquele a quem não conhecemos? Como vamos amar aquele com quem não temos muito contato? Então pode ser que surja no seu coração uma dúvida. Você pense assim: mas pastora, eu não consigo amar aquele irmão, eu nem conheço ele, eu nem sei o nome dele, eu nem convivo com ele. Logo, eu não amo fulano, eu não amo Beltrano. Então nós temos que entender que o sentimento, queridos, ele vai além, que o amor ele vai além desse sentimento. Ele é uma atitude, eu escolho amar aquele irmão, eu escolho amar aquela pessoa, eu escolho amar um povo.
Por exemplo, eu sou missionária. Então eu já servi na Albânia, eu já servi na África, eu já servi na África do Sul, eu já servi na Inglaterra, hoje eu sirvo aqui em Portugal. Mas, queridos, eu não conhecia esse povo, mas hoje eu amo esse povo, ou seja, o fato de eu estar aqui, doando a minha vida por eles, me dedicando, compartilhando com a dor deles, me dedicando a eles, isso é uma atitude de amor. Pode ser que daqui a uns anos o Senhor me envie, queridos, lá para os países nórdicos. Eu não conheço aquele povo, então não há ainda um amor por aquele povo no meu coração. Mas quando eu me disponho a ajudá-los, quando eu me disponho a entregar a minha vida por eles, a servi-los, isso é uma atitude de amor. Então o amor, a gente escolhe diariamente amar alguém, nós escolhemos, queridos, diariamente, quando nós pagamos um preço de oração por um povo, nós estamos amando aquele povo. Quando nós, através de ofertas, enviamos missionários até um povo, nós estamos tendo uma atitude de amor para com aquele povo. Você dedica tempo para orar, você compartilha dos seus recursos com uma outra pessoa, isso também é uma forma de amar. Mas talvez, queridos, você já tenha entendido que amor é muito mais e vai muito mais além do que um sentimento. Ele é também uma escolha, ele é também uma atitude. Mas talvez você olhe assim para a igreja, você olhe para a sua família de Cristo, né? E você fala assim, a minha família de sangue, eu amo, eu dou minha vida por eles, né? Mas quando eu olho para a minha família da fé, eu sei que eu tenho um irmão na fé, eu tenho uma irmã na fé, somos filhos do mesmo Pai Celestial. Mas amar a família da fé é só a graça, não é? Muitas vezes nós temos até diferenças com irmãos da fé ou irmãos da igreja, mas nós somos chamados, queridos, não apenas a amar os nossos consanguíneos, mas amar também os amigos, os irmãos da fé e até os inimigos. E esse é o segundo ponto, né? Nós temos que amar, queridos, o nosso próximo, e esse próximo, quem é ele? Essa foi uma pergunta que nós achamos lá na parábola do filho pródigo. Quando então ali uma pessoa que entendia da lei, que conhecia bem a lei, chega para Jesus, aborda Jesus e fala assim, Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Né? E Jesus fala para ele, você sabe o que está escrito, você conhece a lei. E ele diz, sim, eu conheço, é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o próximo. E Jesus diz para ele, mas você respondeu muito bem, então vai e faz isso. Então ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Então Jesus conta a parábola do filho pródigo, desculpa, irmão, ele conta pra gente a parábola do bom samaritano, e nós vemos ali Jesus ensinando, né, pra gente quem é o nosso próximo. E na verdade, quando Jesus termina aquela parábola, Jesus faz a seguinte pergunta para aquele que havia o questionado. Jesus faz a seguinte pergunta, de quem o samaritano foi o próximo? Não é, queridos, quem é o meu próximo, é de quem eu fui próxima, para quem que eu estendi a mão, a quem eu dediquei atenção. E nós vemos ali, naquela parábola do bom samaritano, que havia um homem que descia de Jerusalém e ia para Jericó. E ali ele caiu nas mãos, queridos, de salteadores, espancaram, roubaram todas as suas coisas. E ali Jesus vai citar alguns religiosos que iam passando, levitas iam passando, mas ninguém parava para ajudar aquele rapaz que estava ali no chão, aquele homem no chão, espancado, sem nada. Mas aí passa o samaritano, você conhece a parábola. Ele para, dá atenção, ele ajuda, ele dedica tempo e dedica até recursos. Aquele então samaritano leva aquele homem ferido para uma hospedaria, o deixa ali e ainda fala, se alguma coisa a mais custar tudo isso aqui, pode colocar na minha conta que quando eu voltar, eu pagarei. Então nós vemos aqui essa resposta de Jesus para aquele, querido, para aquele escriba. E essa é, queridos, a resposta para nós. Não é quem é o meu próximo, mas de quem eu e você conseguimos ser próximos, estender a mão, ajudar, socorrer.
Isso é uma forma de amar. Mas talvez eu ache aqui também um terceiro grupo. Agora não é mais assim no geral, não é? Não é mais apenas no âmbito agora aqui da família da fé, não é apenas no âmbito, queridos, de alguém que você conhece ou de alguém que você não conhece, mas vamos agora para um terceiro grupo, a sua família, os seus familiares. Muitas vezes, queridos, existem relacionamentos dentro das famílias que não são saudáveis, que não se consegue amar com amor genuíno, com amor sacrificial. Por quê? Porque está cheio ali de vitimismo, está cheio de competição, está cheio de comparação. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você hoje, nesse estudo, sobre algumas atitudes que eu e você precisamos vigiar para que nós estabeleçamos na nossa família de sangue, na nossa família de fé e na família geral, com as pessoas em geral, atitudes que vão trazer relacionamentos saudáveis para a nossa caminhada e para a nossa vida. Então vamos ver aí nesse estudo como cultivarmos esses relacionamentos saudáveis. Então o primeiro ponto para que eu e você possamos amar como Jesus nos ensinou e cultivemos relacionamentos saudáveis é: saia da posição de vítima. Nós temos um exemplo maravilhoso aqui em Gênesis, no capítulo 3. Lê comigo, por favor, o verso 11, 12 e 13. Gênesis 3, do 11 ao 13. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Queridos, quando você olha até essa parte aqui da queda do homem, você vai ver que não há menção de discussão, não há menção de desavença, de brigas entre Adão e Eva. Havia aqui harmonia entre eles, havia harmonia com o Senhor, havia harmonia um com o outro, havia harmonia com a criação. Mas a partir desse momento aqui que eles pecaram, começa discussões, começa troca de acusação, começa aqui, queridos, justamente as acusações. E quando aqui Adão, então, ele é questionado por Deus a respeito do seu erro, porque Deus perguntou para ele automaticamente transfere a culpa para Eva. Mas Adão, quem disse para você que você estava nu? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, Adão aqui, queridos, ele não apenas culpa Eva, mas ele até, assim, num segundo plano, culpa Deus, porque a culpa foi da mulher. E detalhe, a mulher foi o Senhor que me deu. Então há aqui em Adão essa posição de vítima. Eu fui vítima da mulher, a mulher me enganou. E detalhe, foi o Senhor que me deu essa mulher, eu não pedi. Então começa aqui esse posicionamento de vítima, ele se colocando nesse local. Ao ser questionado por Deus, Adão não assume a sua culpa, mas transfere a sua culpa para Eva e para Deus. Mas, queridos, ele estava também diante de uma escolha. Sim, Eva mostrou para ele, Eva pode ter argumentado com ele, mas Eva não abriu a boca dele e enfiou ali, o fruto que ele não podia comer, não enfiou a boca abaixo de Adão. Em um determinado momento, Adão ali livremente provou daquele fruto que ele sabia e havia ouvido de Deus que não era para comer. Então eu e você precisamos entender, queridos, que Adão aqui se colocou numa posição de vítima. Mas quando nós olhamos para o relato bíblico, nós vemos que a Bíblia não o coloca numa posição de vítima. Tanto que a Bíblia diz, se pela transgressão de um ou se pelo pecado de um, Adão, todos nós fomos ali, queridos, condenados pela obediência de Jesus Cristo, todos nós fomos justificados. Então a Bíblia, hora nenhuma, coloca Adão como vítima, mas sim, queridos, aquele que errou,
Então eu e você precisamos sair dessa posição de vítima, porque o vitimismo é uma transferência da culpa. A pessoa, ela é um sujeito passivo diante das circunstâncias da vida. Ele é um coitadinho, ele é um patinho feio, tudo acontece com ele. Ah, eu tô hoje assim, sem emprego, porque o plano do governo do nosso país não permite ter muitos empregos. Ah, eu tô nessa situação hoje por causa da pandemia. Ah, eu me divorciei por causa da minha esposa, ninguém aguentava aquela mulher. Ah, eu não fiz uma faculdade porque eu nunca tive condições de pagar, eu nunca tive oportunidade de estudar, eu sempre trabalhei. Nós estamos sempre transferindo a culpa para alguém ou para alguma circunstância e nos colocando de vítima de um sistema, de vítima numa família, de vítima num local. Ou seja, eu fico ali naquela autocomiseração, eu tenho pena de mim mesmo. Essa é a posição de vítima. E a pessoa, queridos, ela não luta para sair daquela posição, porque ela gosta de atrair atenção para ela com a compaixão das pessoas. Na verdade, a vítima, queridos, ela vive disso, de migalhas da atenção de um e de outro, atraindo para si a atenção através da sua lamúria, através do seu sofrimento, através ali desse vitimismo. Eu sou um coitadinho. Queridos, isso muito me preocupa. Não apenas em relacionamentos normais, porque às vezes até há um relacionamento saudável, mas a pessoa está sempre se colocando ali naquela posição de vítima, de coitada, que acaba por destruir aquele relacionamento. A vítima, ela não apenas não constrói um relacionamento saudável, como pode até destruir algo bom que ela já tenha. E a minha preocupação nisso tudo, além de um relacionamento com o próximo, uma posição de vítima pode prejudicar até um relacionamento com Deus. Porque afinal, tudo isso está ocorrendo. Será que o Senhor não está vendo o governo fazer isso? Será que Deus não está vendo meu marido fazer isso? Será que Deus não está vendo que a minha família não me ama? Onde que está Deus nisso tudo que permite que essas coisas aconteçam com essa vítima? Então o relacionamento, queridos, com Deus, dessa pessoa que está numa posição de vítima, ele pode se tornar também um relacionamento perigoso, porque parece que tudo está contra ela. E num determinado momento, se essa pessoa chega num nível de amargura, ela pode até pensar que Deus não fez nada para que a protegesse de todas essas pessoas e de todos esses acontecimentos. E essa visão dela, esse vitimismo, pode chegar num ponto que atrapalhe até mesmo o relacionamento dessa pessoa com o Senhor. Então eu e você, se quisermos ter relacionamentos saudáveis com pessoas e até com o Senhor, nós precisamos sair dessa posição de vítima. Precisamos assumir os nossos erros, confessar os nossos pecados, queridos. E aí, desta forma, sendo quem nós somos e com o trabalhar do Espírito Santo em nós cultivaremos relacionamentos saudáveis e escolhendo amar a cada dia, diariamente, o nosso próximo, tendo atitudes de amor para com todo o próximo, nós estaremos cumprindo esse mandamento que o Senhor nos deu, de amá-lo e também amar o próximo com esse amor sacrificial. Mas outra coisa que eu vejo aqui que a Bíblia me ensina, e está logo em Gênesis capítulo 4, é que eu e você, além de sairmos dessa posição de vítima, eu e você precisamos parar de nos comparar com outros, ou talvez parar de competir. Isso são duas palavras perigosas, ou eu estou numa competição ou eu estou numa comparação. E isso acontece aqui com Caim. Lê comigo para você ver a passagem de Gênesis capítulo 4, dos versos 1 até o verso 7. Gênesis 4, do 1 ao 7. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim:
Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominar. Então eu aprendo aqui com essa passagem, queridos, que eu não devo competir e nem me comparar com outras pessoas. Aqui, por exemplo, o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas, queridos, ele aprovou a oferta de Abel, mas não a de Caim. E diz a palavra de Deus que Caim se transtornou, ele se enfureceu. Ele deixou que aquilo entrasse no coração dele, queridos, ele se sentiu diminuído. E ele quis meio que entrar numa comparação, numa competição. E aí ele pensa, se eu matar meu irmão, logo só terá a minha oferta. Não terá com quem o Senhor comparar a minha oferta, não terá outra pessoa com quem eu me competir. Então, mato meu irmão e está resolvido o caso. Queridos, preste atenção em algo que eu vou te falar. Matar o seu irmão não vai te qualificar. Pelo contrário, isso vai te desaprovar ainda mais. Eu e você precisamos, queridos, entender que Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos e ponto. Nós precisamos ver que o Senhor tece elogios aqui na Bíblia e teceu para alguns homens. Quando eu e você, por exemplo, olhamos para a vida de Noé, ele diz: Noé, um homem justo e íntegro. Quando olhamos para a vida de Jó, ele fala: meu servo Jó, não há na terra ninguém como ele, íntegro, irrepreensível, temente a Deus. Deus faz elogios, mas Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos. E eu e você precisamos entender isso quando a nossa mãe, o nosso pai, o nosso patrão, um colega de trabalho, seja quem for, tece um elogio para alguém que está do nosso lado. Isso não quer dizer que ele está nos desaprovando. Isso não quer dizer que ele está nos desqualificando, mas que naquele momento, aquela pessoa que recebeu o elogio, ela foi digna daquela honra. E nós devemos nos alegrar com ela. Nós devemos celebrar com ela. E procurar, sim, sermos cada dia mais excelentes naquilo que fazemos. Mas nós não podemos entrar por esse caminho da competição. Eu quero ser melhor, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais destaque, eu quero ter mais sucesso, eu quero aparecer mais, eu queria que o elogio fosse para mim. Nós não podemos entrar nessa competição, porque essa competição e essa comparação não é saudável para a construção dos nossos relacionamentos. O amor genuíno, o amor sacrificial, nós, queridos, sofremos com a dor do outro e celebramos com a alegria do outro. Nós caminhamos junto. A felicidade dele é a minha, a alegria dele é a minha, a dor dele é a minha. É esse amor que o Senhor nos ensinou a amar as pessoas. E o triste, queridos, é que às vezes isso não está apenas dentro de uma família como aqui estava. Não era apenas aqui dentro da família de sangue. Às vezes nós trazemos essas competições e essas comparações para dentro da família de Deus, para dentro da igreja. Vou te dar um exemplo. Tem muitos irmãos que estão aí em algumas igrejas e eles não se alegram com o crescimento da igreja. As pessoas estão chegando e ao invés dos que já lá estavam se alegrar, elas se entristecem. Ah, mas agora o meu líder, perceba isso que acontece muito em GC. Às vezes um GC começou lá com 4, 5 e agora já são 12. Ah, mas eu não tenho a mesma atenção do meu líder que eu tinha antes. Agora o meu líder tem outras pessoas com quem ele vai dividir a atenção. Talvez as pessoas que chegarem também querem somar, querem ajudar. Então agora tem outras pessoas também que ajudam o meu líder. Eu já não sou mais o centro das atenções. O meu líder pode contar comigo, mas pode contar com outro e isso não me alegra. Porque eu queria que ele ficasse ali dependente de mim. Eu queria que ele contasse só comigo. Eu queria ainda ser o centro da atenção. E aí, queridos, algumas coisas eu começo a medir o meu valor por aquilo que eu fazia. Então agora naquele GC ou naquela igreja, eu já não acho que eu sou tão importante. Eu já não acho, queridos, que eu sou tão útil. Por quê? Porque eu estou medindo o meu valor por aquilo que eu faço. Ah, chegou tanta gente para ajudar, já não precisa mais de mim. E queridos, a pessoa que entra para esse lugar de competição, para esse lugar de comparação,
ela vai acabar em dois caminhos. Ou ela vai recuar, vai ficando cada dia mais longe, cada dia mais triste, e pode ser que até saia daquele GC, que até saia daquela igreja, ou ela vai matar. Ou ela recua, ou ela mata. Porque ela não dá conta de ficar sempre, cada vez mais, naquela competição que nunca acaba, naquela comparação que nunca acaba. Então, aqui Caim acabou matando Abel. E muitos de nós, durante uma competição, durante uma comparação, nós podemos matar o próximo, ao invés de amá-lo, matar com palavras, matar com essas disputas que cansam, matar até com a boca, porque nós podemos proferir mentiras, fofocas e acabar matando até ministério e tirando pessoas da igreja ou até de um GC. Então, ao invés, queridos, de nós competirmos, nós devemos nos alegrar com o sucesso do outro, com o crescimento do outro, com a maturidade do outro, com uma promoção que o outro teve no trabalho, com ali a nomeação a uma liderança de ministério. Eu e você, nós somos filhos de Deus e nós estamos nesse corpo para somar e não para competirmos. Eu e você, igreja, nós precisamos parar de competir, nós precisamos parar de nos comparar um com o outro e entender que em uma família a alegria de um é a alegria de todos, a dor de um é a dor de todos, e nós caminhamos como um corpo unido e bem ajustado. Assim, a vitória de um é a vitória do corpo todo, e juntos nós glorificaremos o nome do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor fez cada um exatamente de uma forma. O Senhor colocou características de um, colocou características em outro. O Senhor nos fez cada um de nós de uma forma, exatamente para que aquilo que cada um tenha some e cada característica específica forme para completar esse corpo saudável, onde nós caminhando junto, o dom de um suprindo o dom do outro, suprindo a vida, o dom de um suprindo a necessidade do outro, que o dom do outro suprindo a necessidade do outro, nós assim possamos ter um corpo bem ajustado, suprindo as necessidades um do outro, e que ali na diversidade de dons não haverá necessidade de nada, porque estamos caminhando junto, na ajuda mútua e no suporte mútuo. Então deixemos de comparação, deixemos de competição e passemos a caminhar como um, em unidade, amando uns aos outros, com esse amor sacrificial, onde a alegria de um é a alegria de todos e a vitória de um é a vitória de todos. E por último, queridos, eu gostaria de destacar um versículo que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 21, o verso 18. Nós vimos então que para cultivar relacionamentos saudáveis, nós precisamos sair da posição de vítima, nós precisamos deixar a comparação e a competição de lado, mas nós também precisamos entender o nosso lugar na missão de Deus, precisamos entender e aceitar o nosso propósito, o propósito que Ele tem para cada um de nós. Veja essa passagem. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Aqui estava havendo um diálogo entre Pedro e Jesus. E aqui, queridos, Jesus mostra para Pedro o tipo de missão dele, também o tipo de morte que ele haveria de ter para glorificar o nome de Jesus. E ali, quando eles começam a caminhar, havia perto deles João, o que escreveu esse evangelho, o discípulo amado. E Pedro, naquela ocasião, depois de receber a sua missão, depois de Deus revelar o propósito para ele, ele olha para João, ele olha para o lado e fala assim: mas Senhor, e quanto a este? O que será dele? E aí, queridos, Jesus dá uma resposta para Pedro aqui que ensina a mim e a você a não olharmos para o que Deus tem para o outro, mas focarmos naquilo que o Senhor tem para nós. Olha só o que Jesus responde para Pedro. Verso 22. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Queridos, é isso. O Senhor tem nos chamado, o Senhor tem, queridos, um propósito para cada um de nós. Então, qual é a nossa missão? Segui-lo. Segui-lo e fazer a sua vontade, glorificar o nome dele, caminhar segundo o propósito que ele tem para cada um de nós. Aqui Pedro, queridos, olhou para o propósito dele, mas também quis saber de Jesus o propósito de João.
Eu e você, para cultivarmos relacionamentos saudáveis e para, queridos, amarmos o próximo, como o Senhor aqui nos ensinou a amar, com esse amor genuíno, com esse amor sacrificial. Nós devemos estar focados no nosso propósito e apenas, queridos, olhar para o propósito do outro se for para abençoá-lo, se for para ajudá-lo, se for para caminhar com ele, mas nunca para se comparar com ele, para competir com ele, ou para, queridos, dizer para Jesus, mas por que o dele é assim e o meu é assado? Não se preocupe, queridos, com o propósito que Deus tem para o outro. Guarde isso. Foque naquilo que o Senhor tem para você. E juntos, cada um com o seu propósito, nós vamos construindo a história que o Senhor já escreveu, né, para cada um de nós. Eu e você, queridos, nós precisamos estar contentes, realizados, felizes e glorificando ao Senhor por aquilo que o Senhor entregou e concedeu para cada um de nós. Eu e você vivemos de acordo com o propósito que Deus tem para nós e não almejando aquilo que Ele escreveu para que o outro vivesse. E não, queridos, querendo o propósito que o outro tem, que o Senhor preparou para que o outro tenha. O Senhor sabe e sabe melhor do que qualquer um de nós e melhor do que todos nós juntos, o que é melhor para cada um de nós. Fato. Então, queridos, confie naquilo que Ele entregou para você e viva aquilo que Ele entregou para você. Não se compare com o outro, não entre numa competição com o outro, não se coloque numa posição de vítima. Antes, cultive relacionamentos saudáveis, estendendo a mão ao seu próximo, ajudando o seu próximo e recebendo também do seu próximo esse mesmo amor genuíno. E termino falando lá, citando Tessalonicenses: nós já fomos ensinados por Deus a amarmos uns aos outros. Deus nos criou e pediu, queridos, para nós amarmos uns aos outros. Então, desfrute de cada relacionamento que o Senhor colocar aí ao seu redor. Desfrute, porque isso é uma dádiva, a dádiva de amar e ser amado com esse tipo de amor genuíno e sacrificial. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira.